Olá, você que está assistindo esse vídeo, eu me chamo Maríndia, tenho 30 anos, sou portadora de fibrose cística e estou na fila de transplante. Estou aqui hoje para explicar um pouco sobre a doação de órgãos. Muitas pessoas acham que para ser doador de órgãos precisa se cadastrar em algum sistema, quando na verdade não. Cada país tem essa questão da doação de órgãos que funciona de uma forma. No Brasil, para você ser doador de órgãos, basta você avisar a sua família. Então, converse sobre a doação de órgãos, expresse o seu desejo para sua família, converse com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, pergunte a eles também se eles desejam ser doador de órgãos. E a doação de órgãos, quando a gente fala disso, muitas vezes as pessoas acham que estão falando sobre a morte, quando na verdade nós estamos falando sobre a vida, sobre deixar continuar um pedaço de você em outra pessoa. E outra coisa muito importante de você saber é que um doador pode salvar a vida de até 8 pessoas. Então imagina só. E a doação de órgãos, ela só acontece após a morte encefálica do paciente. O que é a morte encefálica? De uma forma mais simplificada, é quando o cérebro para de funcionar, o cérebro não vai mais voltar a ter a atividade que tinha antes, perdeu a irrigação sanguínea no cérebro. Isso não é a mesma coisa que coma, é completamente diferente. E também para quebrar um mito que tem muito antigo, isso é muito antigo, as pessoas acham que podem confundir, podem roubar seus órgãos, podem isso, podem aquilo. Não, isso não acontece. Se tem uma coisa que funciona muito bem no Brasil, é o Sistema Nacional de Transplante. Esse sistema, ele tem toda uma regra, todo um protocolo para confirmar que o paciente teve morte encefálica. São 3 médicos diferentes que vão avaliar esse paciente e vão confirmar que ele teve morte encefálica. E, além disso, ainda existem 2 exames, pelo menos, que vão confirmar que o cérebro desse paciente perdeu a atividade. Então, ali os órgãos esse paciente morreu, né? Explicando mais, de uma forma mais simples, o paciente morreu. Morte encefálica significa a morte. E os órgãos desse paciente, caso a família deseje ser doadora, eles vão ser mantidos por aproximadamente 4 horas, a depender de cada paciente, de como funciona o local, enfim. Vai ser mantido através de aparelhos só para manter a qualidade vital dos órgãos do paciente. E aí, então, vem as equipes que são encaminhadas pelo Sistema Nacional de Transplante para fazer essa remoção. Na hora de fazer a doação de órgãos, tem toda uma questão de respeito com o familiar, porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre a doação de órgãos, existe o momento da dor, que aquela família está sofrendo porque perdeu alguém, então tem todo um cuidado, um respeito para conversar com isso com as famílias, e não é qualquer pessoa que vai conversar com a família daquele paciente que veio a óbito. É alguém do hospital, alguém específico para isso, entendeu? Então, o seu ente querido vai ser tratado com todo respeito e nada do corpo dele vai ficar desintegrado ou alterado para que você se preocupe com a questão do velório ou qualquer coisa desse tipo. Tudo é deixado bonitinho, você vai poder velar o seu ente querido da mesma forma que se ele não pudesse ser doador. Então, nem todas as pessoas podem ser doadoras, porque algumas não têm a morte encefálica. A doação ocorre em pacientes que tiveram a morte encefálica. E ao longo dos dias eu vou estar sempre postando algum vídeo falando um pouco sobre isso. Hoje eu falei somente sobre isso, para que você saiba que não precisa você deixar escrito, não precisa de testamento, não precisa de documento falando que você deseja ser doador de órgãos. Basta avisar a sua família, tá bom?